Bom dia, professora. Bom dia, Luna. Pessoal, bom dia. Eu vou fazer revisão de conteúdos hoje, tá? Um pouco hoje e um pouco amanhã. Hoje eu vou tratar mais da parte de gênero textual, que, se eu não me engano, eu coloquei 3 gêneros diferentes, né? Para que vocês pudessem estudar. 3 ou 4. Diário, gráfico, infográfico e memória, tá? Então, hoje eu vou falar de alguns e de uma parte gramatical. Amanhã eu termino as revisões, tá bom? Então, assim, eu vou ser bem simples, da mesma forma que eu fiz a abordagem na prova, porque na prova também está bem simples, tá? Pedro, você está com algum problema na sua câmera? Tá bom. E aí, pessoal, eu vou falar assim, vou tentar usar uma linguagem bem simples, da mesma maneira que eu abordei vocês na prova, porque a prova também está bem simples, tá, pessoal? Então, eu vou começar pelo gênero diário. O diário que nós tivemos a oportunidade de estudar, né, e falar a respeito do diário de Anne Frank, né, que é um diário conhecido de forma internacional. É um livro que já foi publicado em mais de 80 idiomas, então realmente é um gênero muito conhecido através do diário de Anne Frank. Então, quando se fala em diário, imediatamente vem à nossa mente um texto, um caderno de confidências, certo? Um caderno de confidências que é para estar à mão apenas daquelas pessoas que os escrevem, né? Ou seja, eu tenho um diário, o diário é meu, ele é intransferível. Só que muitas das vezes o diário, ele não é só isso, tá? Dependendo da circunstância, ele passa a ser um documento. O diário de Anne Frank, por exemplo, é um documento de guerra, tá? Ele serviu para mostrar para as pessoas o lado das pessoas que sofriam guerra, né? Sofriam as consequências da guerra naquele momento, tá? E ali, no caso, ela não relatava apenas a situação dela, especificamente. Ela relatava a situação de outras pessoas que conviviam com ela, tá? Então, a princípio, as regras primárias, né, de um gênero textual como esse, serve para guardar e registrar os desabafos íntimos de uma pessoa. Então, primeiramente, o diário ele não tem nenhuma finalidade de servir como um livro, ou como base, ou como atrativo de ninguém, tá? É pessoal, é um texto pessoal. Por isso que ele tem algumas regrinhas aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aí nós temos o diário, é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Então, aí, quem não já assistiu o Diário de uma Babá, né? Filme aí bem antigo, acho que esse filme ele é de 2002, 2003, por aí. O Diário de uma Babá, ele é todo narrado, tá? Contando a história, o ponto de vista da babá com relação
ao trabalho dela, né? Que é tomar conta de um menininho de um casal de pessoas ricas. Então, ela relata ali naquele diário dela tudo que ela sofre naquele ambiente de trabalho. O relato dela é um relato de diário? É um relato de diário, tá? São confissões de um registro de diário. Porém, é ficção, a gente sabe que é ficção, né? Tem o formato de livro e tem o formato de filme, mas tudo aquilo que foi reproduzido ali é ficção, tá? Então, foi baseado no modelo confessional do diário que existe. E aí, pessoal, eu tenho aqui alguns pontos importantes que vocês vão precisar deles na prova. Porque eu sempre gosto de perguntar para o aluno se tem um conceito de determinado gênero textual, tá? Eu acho que uma das minhas perguntas principais na prova, principalmente considerando esse modelo EAD, né, à distância, é pedir o aluno que me conceitue determinadas partes, né, da língua portuguesa, ou no que diz respeito aos gêneros textuais, ou que diz respeito à parte gramatical. Então, essa parte do conceito é importante, porque se o aluno não souber ali naquele momento o que significa, ele pelo menos vai ter que procurar, né? Vai ter que pesquisar ou na internet ou em algum outro lugar o que significa aquilo ali, tá? Então, esses pontos aqui são bastante importantes, tá, pessoal? Com certeza eu vou pedir isso aí, aliás, já está lá na prova. Quais são as características do gênero diário, né? E qual é, na verdade, a finalidade desse tipo de gênero? Então, vamos lá. Primeiro, as características bases, tá? É um texto que relata ações cotidianas, ou seja, aquilo que acontece no meu dia a dia, né? Hoje eu acordei, fui fazer meu café, dei minha aula, né? Fui ao médico. Então, ações cotidianas. Quem tem o hábito de escrever em diário, cada detalhe do dia é importante, tá? Do café da manhã até a hora de ir dormir, ok? Então, qualquer coisa mirabolante que acontecer ao longo do dia, ok. Mas se não acontecer nada, os fatos sequenciais aí de um almoço, de um jantar, coisas simples, cotidianas, farão parte do registro, tá? Então, a sua opinião a respeito de uma pessoa, as suas impressões, as suas ideias, né? Se você é apaixonado por alguém, você vai registrar nesse diário. Se você viu a pessoa de longe, você vai registrar no seu diário. Se a pessoa te chamou no WhatsApp, você vai registrar no seu diário. Então, o diário, ele registra tudo, tá? Quem tem o hábito de escrever em diário, que eu acredito que muita gente já não tenha mais esse costume. Leitor, obviamente, é o próprio autor, a pessoa mesmo que escreve para ela e depois ela vai lá, volta, né? Lê o que ela escreveu em janeiro, lê o que ela escreveu em fevereiro, tenta relembrar algumas situações, lendo os próprios textos, os próprios relatos, tá? Bom, escrito por períodos longos ou curtos. Tem uma novela, essa novela foi reprisada recentemente na Globo, Por Amor, né? Que consistiu ali, o conflito principal da novela foi a troca dos bebês que a mãe trocou na maternidade, né? Deu o filho vivo para a filha e ficou com o filho morto da filha. E aí, a descoberta, né? O clímax tão esperado ao longo da novela, que era que a filha descobrisse que aquele menino não era dela, foi através de um diário, né? Um caderno diário. A mãe tinha o hábito de escrever no diário e deixar lá registrado tudo que acontecia. Seja bom ou seja ruim, estava lá registrado no diário. E ela não tinha um diário apenas, ela tinha vários, né? Aquele lá, com certeza, já era o 10º, 20º, vai saber. Mas, com certeza, não era o primeiro diário que aquela mulher, na novela, né, escrevia. Tem algumas séries também que mostram, né, o hábito das pessoas de escreverem diário. Eu já vi em Grey's Anatomy, por exemplo, a médica que escreveu e deixou um legado, né, de pesquisa nos próprios diários. Então, gente, quem tem o costume de fazer registro em diário,
não vai escrever apenas em um caderno, tá? Ele vai trazer esse hábito para a vida toda. Ele vai escrever durante anos. E com certeza a pessoa vai deixar muitos registros aí, tá? Bom, escrito em primeira pessoa, obviamente, porque é a própria pessoa que escreve, ela fala de si mesmo, ok? As páginas precisam ser datadas. Quem tem o hábito de escrever em diário sabe disso, a importância de se datar, colocar o dia. Algumas pessoas fazem até descrição do próprio dia que está sendo registrado ali. Hoje está um dia chuvoso, né? O tempo está fechado, prevê muitas chuvas, blá, 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 tá? Quando ele é fictício ou real, dirigido ou não a alguém, tá? O diário de Anne Frank era dirigido ao próprio diário, né? Ela se dirigia ao próprio diário. Então, ela mantinha ali a interlocução, né? A troca acontecia como se o diário fosse uma pessoa, tá? Então, se eu perguntar assim, quem é o interlocutor no diário de Anne Frank? O próprio diário de Anne Frank, tá? Ela tornou esse diário como se fosse uma pessoa, ela personificou. Tanto é que ela nomeou o diário de querida Kitty, né? Chamava de Kitty, enfim. Então, muitas vezes ela se dirige a alguém. Eu posso criar um personagem no meu diário e fingir que eu estou conversando com ele, né? Isso aí, com certeza, vai depender da pessoa. Assinado ou não, é quando você finaliza o texto e você registra o seu nome. E aí pode ser que, dependendo da pessoa, ela não faça esse registro, porque é óbvio que é ela que está escrevendo, ou pode ser que ela queira finalizar assinando aquela página. A Anne, em todas as páginas dela finalizadas do diário, ela finalizava, tá, pessoal? Ela assinava ao final do texto, ao final daquele dia, ok? Linguagem, claro, né? Espontânea, informal, coloquial, com direito a tudo que a pessoa que está escrevendo quiser. Gírias, abreviações, uma linguagem bem própria da pessoa mesmo, porque ela não vai ficar escrevendo de forma rebuscada no próprio diário, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, obviamente, um trechinho de diário muito simples. Não é esse trechinho simples e fofinho que constará lá na prova de vocês, tá? Lá eu coloquei, escolhi um outro texto um pouco mais elaborado. Mas só para vocês perceberem a informalidade aqui na escrita, né? Oi, diário, eu ainda estou em Santos, estou louca, olha aqui, ó, para voltar para casa, afinal, um dia fora é bom, mas dois são demais. Olha aqui, né? A forma coloquial de se expressar. Hoje o dia foi 10, né? Olha a gíria. Eu ainda vou à piscina, splash. Te amo, meu caro, bye. Então, aqui, além dela fazer referência ao diário, né? Cumprimentar o diário, ela ainda dá tchau para ele, tá, pessoal? Então, essa parte do diário finalizou. Alguém tem alguma dúvida ainda nesse gênero? Tá simples, né, pessoal? Então, lembre-se de conceituar o gênero textual e, dentro do próprio texto, conseguir extrair essas informações que eu passei para vocês, tá? Que pessoa, qual é a pessoa do discurso, né? Como que ela se refere ao diário, como que é concluído isso. Então, esses quesitos aí, tá? E aí nós vamos passar para a parte da coesão. Também tem questão de coesão na prova de vocês, tá? Só que a forma que eu coloquei na prova é uma forma interpretativa, tá? Porque quando se fala de coesão, se fala de saber interpretar corretamente, ok, pessoal? E aí, o que acontece? Muitos alunos me perguntam assim, professora, como que eu devo fazer para poder interpretar bem? Porque eu não consigo responder as questões de interpretação textual. Sabe por que não consegue interpretar? Porque não tem essas manhas, né? Esses detalhes gramaticais aí bem assimilados, bem construídos. Um deles
é a coesão e a coerência textual. Quando eu consigo compreender os meus textos, automaticamente eu consigo interpretá-los. Se eu entendo a parte gramatical do texto, eu entendo a parte interpretativa. Então, vocês vão perceber que a parte coesiva, a questão coesiva que eu joguei no texto para vocês, ela é uma questão de interpretação de texto, tá? Ela é de coesão, mas também é de interpretação. E se você não souber interpretar, você não vai saber responder. Mas se você também não souber coesão, obviamente que você não vai saber interpretar, né? Então, olha bem. Coesão referencial, o próprio nome já diz. Coesão é aquela que organiza meu texto. Ela alinha meu texto. Amarra meu texto de maneira que ele faça sentido. Uma frase com a outra, certo? Então, eu preciso da coesão para dar harmonia aos meus textos, ok? E aí, pessoal, veja bem. Coesão referencial é aquela que faz referência a termos ou expressões que já utilizamos no texto, tá? Então, sempre a coesão referencial ela vai se referir ou a algo que já foi mencionado ou a algo que será mencionado, tá? Por isso que eu tenho dois tipos de coesão referencial. A anafórica e a catafórica. Anafórica e catafórica. Anafórica é de antes, algo que foi dito antes. Catafórica, aquilo que será dito depois, tá? Olha bem aqui, ó. Poesia ou prosa? O poeta, logicamente, não prefere essa ou aquela. Então, veja bem. Poesia ou prosa? O poeta, logicamente, não prefere esta, aquela. Pessoal, veja que esta e aquela são pronomes, tá? Demonstrativos que estão se referindo a algo que foi dito anteriormente. Que algo é esse? Esta é aquela que está mais próxima. Esta é um pronome esta, este, isto. Sempre é um pronome demonstrativo, tá? Que tem que estar bem próximo daquilo que foi dito por último. Tem que estar próximo do que foi dito por último, tá? Então, esta está se referindo à prosa, que é o que está mais próximo dele, tá? Aquela que foi dita antes de prosa, ok? Então, essa e aquela são dois pronomes demonstrativos que fazem referência com o que foi dito anteriormente. Por isso, anafóricos, certo? Olha o catafórico. O catafórico é diferente. Primeiro vem o pronome, depois que vem o elemento coesivo. Embora fosse sua convicção, a presidente não defendeu o aborto. Então, observem, pessoal. Aqui eu tenho um pronome, tá? Esse pronome é possessivo, porque geralmente o nosso elemento, né, referente, o nosso elemento de coesão, ele vem substituir através de um pronome, tá, pessoal? Seja pronome demonstrativo, seja possessivo, seja um pronome pessoal, não importa, mas é sempre um pronome, quase sempre um pronome, óbvio que tem suas exceções, mas na maioria das vezes é um pronome, tá? Na prova não será um pronome, então fiquem atentos. Embora fosse sua convicção, a presidente não defendeu o aborto. Então, primeiro vem o pronome, certo? Depois que vem o meu referente, que é presidente. Então, meu referente vem depois do pronome. Se ele vem depois, ele é catafórico, tá? Não vou pedir para vocês identificarem para mim se aquela expressão de coesão, ela é anafórica ou catafórica, tá? Mesmo porque isso aí vocês têm que saber. Se vocês não aprenderem agora, em algum momento vocês vão precisar aprender, principalmente quando vocês começarem a estudar dissertação, tá? E aí, pessoal, fiquem atentos somente a essa parte. Eu acho que essa parte da coesão textual é bem simples, tá?
Eu sei que para haver coesão, eu não posso ficar o tempo todo repetindo a mesma palavra durante o texto todo, né? A poesia ou a prosa são textos divergentes. A poesia é em estrofe, a prosa é em parágrafo. Eu não posso ficar fazendo isso, tá? Meu texto vai ficar um horror, ok? Então, eu preciso estabelecer alguns elementos coesivos ali para poder deixar o meu texto mais leve, mais harmônico. E como que eu faço para poder substituir os referentes? Eu emprego os pronomes, tá? Esse, aquele, ela, dele, dela, tá? Eu vou empregando esses pronomes aí e vou conseguindo estabelecer uma harmonia dentro do meu texto, tá? E agora, pessoal, por último, memórias literárias. Antes de eu ir para memórias literárias, alguém ainda não entendeu a parte coesiva? Alguém não entendeu essa parte de coesão textual? Tem alguma dúvida em anáfora, catáfora? Está ok? Então tá. E aí, como eu disse no início, eu coloquei para vocês 4 gêneros textuais na mesma prova, tá bom? Então, hoje eu estou abordando memórias e diário, que eu acho que são os gêneros mais próximos. Amanhã eu falo mais do infográfico e do gráfico, tá bom? Só para poder a gente não acumular muito esse conteúdo no mesmo dia, então eu dividi, tá? E aí eu falo de regência também, que vai cair regência na prova de vocês. E aí, pessoal, olha bem. Memórias literárias. Eu disse para vocês no início, quando eu comecei a trabalhar esse conteúdo, que nós tínhamos textos muito próximos, né? Os relatos, o diário e as memórias são textos muito próximos uns dos outros. Porém, cada um tem o seu traço literário. O que é isso? Cada um tem a sua marca linguística. Então, a marca linguística da memória literária, ela não é igual ao do diário. Por quê? Porque o diário, quando eu escrevo, os meus verbos estão no presente. Porque se eu estou falando de hoje, meu verbo tem que estar no presente, tá? Hoje eu comi bife com batata frita na hora do almoço, tá? Minha mãe fará no jantar um estrogonofe de filé mignon. Então, olha bem, a divergência, né? Os verbos. Tem verbo no pretérito, tem verbo no presente, tem verbo no futuro. Então, o diário, ele tem um jeito de ser escrito. As memórias, os verbos são predominantemente no pretérito, tá? E aí, pode ser que o aluno fale assim, professor, mas relato pessoal, né? Relato de memória é a mesma coisa que relato pessoal, né? As memórias é a mesma coisa que o relato pessoal? Não, não é. Por quê? Porque no relato pessoal, você vai escolher um momento da sua vida, um episódio específico, né? Que pode ser um episódio trágico, pode ser um episódio engraçado, e você vai narrar aquele episódio, tá? Digamos que você foi à padaria, comprou um monte de coisa, na hora que você foi passar no caixa, não tinha dinheiro. Lembrou que você não tinha levado dinheiro, que você estava sem o seu cartão, enfim. Então, você pode relatar isso em forma de texto. Um dia eu estava indo para a padaria, morto de fome, cheguei lá, eu comprei pão, comprei não sei o quê, comprei bolacha. E aí, no final, eu não consegui pagar a dívida. Então, você pode relatar isso e esse texto se tornará um relato pessoal. Quando eu falo de memórias, eu falo de algo muito mais profundo. Eu tenho que falar de algo que já passou, de um período, e não de uma situação apenas, né? Não de um episódio apenas. Geralmente, quando nós lemos memórias, né? Memórias sérias, tá, pessoal? De realmente escritores que pararam um momento da sua vida, geralmente lá no final da vida quase, e resolveram escrever os seus últimos textos e foram memórias.
aí você percebe que é um resgate da infância da pessoa, entendeu? Há um resgate da infância. Ela voltou, né? Sei lá quantos anos para poder falar a respeito disso, enfim. Então, ela toca detalhes muito profundos e emotivos. É a mãe, que talvez era doente, né? Os irmãos, que talvez não o tratavam com o carinho que ele merecia, né? Como que começou a escrever, como que foi alfabetizado, né? Os costumes daquela época. Depois ele trata da adolescência e assim por diante. Então, a memória, ela realmente é um tipo de texto profundo, tá? Ela não vai tratar de um episódio especificamente. Ela vai colocar a vida como um todo. Tanto é que muitos trechos de memórias que eu já li, né, desses autores famosos, Rubem Braga, Rubem Alves, eles falam sempre de forma descritiva, descrevendo a casa em que eles moravam, como que era o piso, né? Como que era tomar banho de rio, essas coisas. Então, é um texto bem nostálgico, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês o conceito desse gênero textual, porque é importante, tá? São textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Esse imaginado aí é quando a pessoa quer fazer um texto para vender, né? Um livro para vender, aí ela imagina um texto de memória, assim como acontece nos filmes, tá, pessoal? Deixa eu colocar um negócio aqui, peraí. Para isso, deve-se escolher cuidadosamente as palavras, orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Então, pessoal, quando se trata de situações reais, tá? Essa parte é muito importante. Então, quando o poeta, o autor, o escritor, ele para o momento da vida dele para poder escrever textos de memórias, primeira coisa que ele vai fazer é descrever os cenários da vida deles, tá? Então, eu já li muito texto sobre isso. Ah, minha casinha, o piso era de madeira, a comida era feita no fogão a lenha, né? A minha mãe arrumava a gente para poder almoçar, sentar direitinho, Então, é muito interessante, ok? Essas narrativas têm como ponto de partida as experiências vividas pelo autor no passado. Ó, experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Por isso que o presente e o passado em memórias literárias se confundem. Por quê? Porque pode ser que naquela época, quando a sua mãe te deu uma surra, você chorou muito, né? Sua mãe te deu uma surra, te deixou de castigo e você chorou uma semana. E hoje, ao lembrar dessa situação, você acha engraçado, né? Você acha cômico, que você aprontou, né? E aí sua mãe te deu uma surra, te deixou de castigo, você naquela época chorou bastante. Então, a forma que você vai entregar isso para o seu leitor também é muito importante, né? Hoje eu acho graça, por quê? Porque minha mãe realmente me educou, né? Minha mãe sabia o que ela estava fazendo, enfim. Então, esses sentimentos vão se misturar, esses sentimentos de saudade, né? As lembranças com que você consegue captar no momento. E aqui eu tenho alguns pontos importantes sobre os traços literários, né, do gênero memórias, ok? Então, há comparação entre o presente e o passado, ok? Situações que podem ter sido um sofrimento, acho que vocês, já tendo 13, 14 anos, né, vocês já conseguem ter essa dimensão hoje na vida de vocês, né? Situações que para vocês foram horríveis, né, há 2, 3 anos, hoje vocês tiram de letra, hoje para vocês é insignificante. Então, eu tenho certeza que se você fosse fazer um texto de memória, seria a mesma coisa, tá? Há palavras e expressões que indicam uma época, situando o leitor no tempo passado. Então, pode ser que
quando se fala de fogão a lenha, né, cozinhar no fogão a lenha, você automaticamente já consiga fazer um paralelo ao passado. Não que as pessoas não tenham fogão a lenha hoje, tá, pessoal? Tem muita gente que tem. Mas assim, você começa a traçar um paralelo com algo que já não é mais comum, uma vez que as pessoas hoje já cozinham dentro de casa, né, com fogão a gás, tudo direitinho. Usa adequadamente os verbos no pretérito perfeito e imperfeito, pelo amor de Deus, isso é muito importante, tá? Texto de memória é escrito em verbos no pretérito perfeito e imperfeito, tá? Refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformam. Eu acho que eu mencionei isso para vocês quando eu iniciei esse conteúdo, falei até da sapataria, lembram? Né? Que são ações cotidianas que nós não temos mais, né? As pessoas antigamente elas iam ao sapateiro consertar, ilustrar o sapato, deixavam lá para o sapato ser lustrado, eles voltavam como se fossem espelhos, né? Para os donos. Hoje, quem faz isso? Ninguém faz isso, porque ninguém tem sapato para estar, né, engraxando. As pessoas usam sapatênis, usam calçados mais confortáveis, né, que desprendem de tanto compromisso. Tem a alfaiataria, né, que os homens só usavam ternos, então eles tinham que estar indo na alfaiataria para poder estar medindo terno, para fazer ternos novos, e assim por diante. Hoje, graças a Deus, nós, né, nos vestimos adequadamente. Evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre os acontecimentos. Faz. Então, isso aqui é muito importante, ó. A impressão do autor com relação àquilo que ele viveu e como ele se sente hoje, tá? Muitas vezes, vocês, dependendo do texto, vocês conseguem perceber no próprio texto traumas, tá? Digamos que o pai deu uma surra no filho e esse filho sofreu muito. Pode ser que hoje ele ache graça, mas pode ser que também ele sinta um sofrimento ainda por essa surra. Pode ser que essa surra tenha causado mágoas, feridas profundas, tá? E isso vai ficar claro no texto. Você vai conseguir perceber essas impressões, essas emoções, tá? Descreve, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas ou o significado dessas palavras em desuso. Então, pode ser que o autor, se ele for um autor solidário, ele vai fazer essas abordagens, né, essas intervenções, quando ele expuser um termo que já não se usa mais, né? Ele vai falar, olha, na nossa época nós chamávamos assim, hoje a gente chama assim, tá? E assim por diante. Então, vocês vão perceber que está bem tranquilo, tá? Vocês vão tirar de letra aí essa parte da prova, eu tenho certeza. Estudem que vai dar certo. Amanhã a gente continua, tá bom? Oitavo ano. E conforme for surgindo dúvida, vocês vão perguntando. Quanto ao trabalho de língua portuguesa, tá? Vou explicar aqui para vocês mais uma vez o que vocês têm que fazer. Ler o livro calmamente. Vocês vão escolher um poema. Qual poema que vocês se identificaram, que vocês gostaram mais. E aí, vocês vão precisar fazer uma pesquisa a respeito do autor deste livro. Juntando este conteúdo, o que vocês farão? Vocês vão gravar um vídeo. Nesse vídeo, vocês vão declamar esse poema que vocês escolheram. Vocês vão dizer por que vocês escolheram esse poema, o que agradou mais, tá? Falem brevemente sobre o autor, tá? E finalizem aí o vídeo de vocês. Os vídeos que eu tenho recebido das outras turmas estão chegando assim, de forma fantástica, tá? O pessoal está colocando efeito, muito bacana, muito legal. Vocês precisam fazer com efeito especial? Não, gente, tá? Porque o que eu vou analisar realmente é o conteúdo e o empenho de vocês na apresentação desse vídeo, tá? Então, nada de ficar nervoso lá, suando, tá? Porque teve um aluno que me enviou o vídeo e ele estava pingando, tá? Eu falei, estou te devolvendo o vídeo, tá? Quando você estiver calmo, você grava.
1 e me manda, tá? Por quê? Eu não vou colocar o vídeo de vocês no outdoor lá no centro da cidade para todo mundo ver, não. É só eu mesmo que vou ler, que vou analisar e vou corrigir o vídeo de vocês. Então, tenham calma, tá? Façam tranquilamente. Vocês gravam um vídeo para tanta maluquice na internet, eu tenho certeza que esse vai ficar bem bacana, tá bom, pessoal? Relaxem e produzam aí. Vocês podem me entregar até amanhã. Eu tinha colocado a data limite, dia 23 de setembro. Mas eu vou liberar para vocês até amanhã, porque eu estou vendo que tem muito aluno nervoso produzindo esse vídeo aí, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Senão o Léo me mata aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.